Glória a Deus! E aí, abençoados, homens e mulheres de Deus que estão com o coração incendiado para viver toda a transformação que o Senhor tem para cada um de nós, seus filhos amados, favorecidos, abençoados, escolhidos. E estamos aqui firme e forte, juntos, motivados, cheios de espírito, animados para vivermos a plenitude do que o Senhor tem para nós. Quero estimular você a crer. Esses são dias preciosos onde o Senhor tem alargado a nossa fé para recebermos revelação da multiplicação que Ele é poderoso para fazer. Na nossa força é impossível, não rola. Mas na força de Deus, tudo é possível para aquele que crê. Então eu quero estimular você, creia como nunca creu antes. Faça como nunca fez antes, mova como nunca moveu antes, acreditando que o favor do Senhor está sobre a sua vida. Deus colocou um encargo no meu coração nesses últimos dias de 2021 e véspera, né, de um novo ano, para falar sobre a revolução nos resultados. Tudo aquilo que Deus é poderoso para fazer e multiplicar, transformar, mudar realidades, mudar percepções, alargar fé, promover transformação. E tudo isso, acredite, baseado na plena revelação daquilo que Ele é poderoso para fazer. Eu quero estimular você a crer, a mover, a literalmente aplicar o seu coração nesses dias para receber uma nova porção de fé, de atitude, para você realmente crescer em ousadia e acreditar nessa multiplicação poderosa que Deus é poderoso e amoroso ao ponto de fazer e desejar para cada um de nós. E estamos aqui, né, firmes e fortes, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu tenho um pedido para fazer. Começa já a clicar aí no aviãozinho, chama mais gente para assistir. Se você está vendo ao vivo agora, sua missão é a forma de você pagar para participar dessas lives, é você chamar mais gente. Então me ajuda aí, compartilha, clica agora, chama geral. E só te passando o cronograma. Todos os dias, das 7h30 às 8 da manhã, estou fazendo a live com o tema Revolução nos Resultados. E meio-dia e 18 horas, live com convidados. Para quê? Para alargar sua fé. Ouvindo o testemunho do que Deus tem feito na vida de outras pessoas, você vai crer nessa revolução nos resultados na sua vida também. Então acredite nisso. Então agora nós vamos ter uma live poderosa com Ricardo Martins, o irmão amado, querido e abençoado, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para expandir a fé de muita gente, para capacitá-los naturalmente e espiritualmente, para acreditarem naquilo que o Senhor é poderoso para fazer. E às 18 horas eu volto com a Lilian, da loja, né, Lilian Gift, para que ela compartilhe também como que ela virou uma das maiores exportadoras e importadoras de produtos de decoração, design de interiores e tudo isso, entregando e fornecendo para grandes lojas do país todo e aqui em Goiânia, todo mundo junto, né? Então vamos hoje desfrutar disso junto aqui com o nosso querido Ricardo Martins. Deixa eu ver se ele já pediu para participar. Ainda não, Ricardão, clica aí no maisinho aí para você pedir para participar, porque aqui não tem como fazer o convite mais, pelo menos eu não sei como que faz isso. Deixa eu ver se tem como. Convidar para participar, tem, Ricardo. Achei onde que faz isso agora. Ricardo Martins está aqui, firme e forte, convidado. Entre na live. E aí, ó, só de você clicar no aviãozinho e começar a chamar mais gente, já aumenta a audiência. Então vamos lá, gente. Paga a conta aí, é a forma de você pagar. Fala, Richard, homem de Deus, abençoado. Faz, Como você pastor. tá, meu irmão? Tô bom, e você? Bom demais da conta, só. Tudo na benção, graças a Firme Deus. aqui, motivadíssimo, Benção, tá animado. magrinho, gente, olha só. Pois é, Ó, o 42 rostinho, quilos. Perdi mais um gente. agora, 42 já, hein, que eu perdi. Caramba, tirou uma pessoa de dentro. Gente, Pois olha é, só. quase minha esposa. Minha esposa tem 49, daqui mais 7 eu vou ter perdido minha esposa. Pois é. Pensa, tá? Que benção, é bom, né? Qualidade de vida é outra coisa, né, pastor? Ah, demais, demais. E aí, meu querido Ricardo, você tá bem, meu irmão? Tô excelente, graças a Deus. Animadão Amém. para esse Ontem eu fim tava. de ano, né? Aleluia. Tava assistindo você ontem nas redes sociais e vi você postando um vídeo que você tava no meio de uma live, de repente
entrou a notificação de um Pix enorme na sua conta. Eu tô doido pro mesmo acontecer comigo na live aqui agora. Ai, Então, ai, nós vamos estar aqui agora, tá liberado, viu, gente? As notificações estão liberadas. Tô teve brincando, bom. misericórdia. Mas eu liberei uma palavra profética na sua vida. Esse vai ser o seu normal. Todo dia, Eu grandes vi, Pix vão cair na sua eu conta. recebo, aleluia. Amém, amém. Ricardo, fala para Ah, nós, deixa Deus te usar. Eu estou crendo numa revolução nos resultados na vida de todos esses que estão aqui estudando, né, e recebendo fé nessas lives que eu tenho feito, mas também compartilhando testemunhos para isso, para largar visão, fé, compreensão daquilo que Deus é poderoso para fazer. Então eu quero que você seja literalmente uma boca profética agora nessa tarde, emprestando a sua boca para Deus para gerar fé no coração das pessoas, falando um pouco daquilo que ele já fez na sua vida e você tem vivido hoje, mas daquilo que você crê que ele vai fazer ainda, deles que estão conosco aqui participando. Então, primeiro, falando do que já fez, conta um pouco da revolução dos resultados de Deus na sua vida. Como ele revolucionou seus resultados e tem revolucionado a cada dia. amém. É, uma boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Não sei se todos me conhecem aí. Me chamo Ricardo Martins. Hoje eu atuo no mercado imobiliário. Entrei no mercado imobiliário na sequência de que eu encontrei Jesus, né? Eu me converti, trabalhava na área de informática, né? Então, eu era uma pessoa assim bem sem ambição, não tinha ambições para minha vida. E entenda, gente, ambição não é algo ruim, tá? Ganância é um problema. Ambição é bom, querer mais, né? Querer prosperar. E eu me converti. Aí assim que eu me converti, eu saí do meu emprego anterior, procurei emprego, entrei no mercado imobiliário, achei uma vaga. E comecei a trabalhar na MyBroker. Ela estava abrindo. Hoje, a nossa imobiliária está com. Estamos indo para 22 lojas. É uma imobiliária Uau! que ela está crescendo assim. Dos nossos planos aqui, deve ser a maior aí do Brasil nos próximo ano e pouco, 2 anos, né? Essa é a nossa intenção. Eu tô trabalhando para nós inaugurarmos a 23ª loja lá em Miami, hein? Eu creio que até fevereiro a gente desembaraçou para inaugurar lá já. Aleluia. Eu preciso ir, já falei, ó, gente, vocês têm que me mandar para lá, eu tenho que abrir essa, eu tenho que estar lá, eu tenho que participar disso. Produzir vídeos lá, né, de imóveis Exato, nos Estados lógico. Unidos vai ficar top os vídeos. Exatamente. E aí, aqui na minha história, no começo do mercado imobiliário, eu não era um cara que trabalhava com vendas, não, eu trabalhava com máquinas, gente, eu não trabalhava com pessoas, né? Eu trabalhava dando manutenção em computadores na Oi. E entrei de paraquedas no mercado imobiliário. No começo, eu fui muito mal sucedido. Pensa assim, o cara recém-convertido, eu era extremamente, graças a Deus, né? Comecei a ler muito da Bíblia. Eu li ela assim, seguidona, de capa a capa, umas 3 vezes, muito rápido, assim, período de 1 ano e pouco. E eu queria devorar. Só que eu ainda, como recém-convertido, eu ainda era muito legalista. Como eu era um crente padrão, eu era um bom crente, né, digamos assim, eu, eu não estava vendendo, eu não estava prosperando e eu, tipo assim, me senti injustiçado. Eu cheguei a cobrar de Deus, cobrei, falei, não, tá errado isso aqui. Eu estou fazendo tudo certinho, ó, eu sou o fielzão aqui, como é que pode? Estou E eu cumprindo leio com a a minha parte, né? Bíblia, Agora Deus trate de cumprir com tô a parte dele. fazendo direitinho, eu oro, né? Tô com a Bíblia aqui debaixo do braço o tempo todo, tô lendo, não só debaixo do braço, mas tô lendo. Não é possível, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Então, eu demorei um pouco a entender, demorei, na verdade, mais de ano, né? Demorei praticamente quase 3 anos para entender que, primeiro, não era porque eu merecia, né? Não tinha a ver com o meu merecimento, não era algo que eu poderia exigir de Deus. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eu mudei essa, essa postura, né? Mudei para uma postura de que eu recebia só porque eu era filho, só Amém. porque, né? Não porque eu era bonzinho. Então, isso tirou um fardo das minhas costas e um fardo das costas de quem está perto da gente. Porque quando a gente é legalista, a gente joga, dá bibliada em todo mundo, né? A gente, É, a gente não usa a cruz de Cristo, né? A gente dá cruzada nas pessoas.
Então, eu, eu fazia muito isso. Então, eu era uma pessoa difícil de relacionar, né? Estava sendo sincero no meu coração, mas estava sinceramente errado, entendendo a graça da forma errada, né? Aí, Deus girou isso na minha cabeça. Eu demorei muito a ser quebrado, considero que eu fui um cara muito arrogante, muito duro por muito tempo, né? Apesar de ter uma experiência com Deus, eu fui muito duro, demorei a assumir que eu não merecia nada e que eu era só um mero ser humano. E no dia que eu quebrei isso, do dia que eu quebrei essa situação na minha vida, que eu fiquei mais leve e comecei a confiar que eu seria abençoado independente do que eu faça, eu comecei a ser mais humilde para aprender. Comecei a buscar conhecimento, comecei a contratar pessoas, comecei a fazer cursos, comecei a investir em como me aperfeiçoar. Então foi um conjunto de coisas, né? Foi eu quebrando esse paradigma de que eu precisava agradar Deus, né? Não que eu desagrado hoje, tá, gente? Mas assim, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso viver com esse fardo. E somado com o entendimento de que eu tenho todas as capacidades de Deus para prosperar. Então, somei essas duas coisas, aí a coisa começou a avançar muito rápido, né? A minha ascensão como corretor, ela foi muito rápida, eu comecei a performar muito bem. Deus me entregou os vídeos, eu considero, eu falo isso abertamente, não é algo que veio de mim. Essa estratégia, Deus me despertou para isso, de começar a fazer vídeos imobiliários. Foi numa viagem, inclusive, para os Estados Unidos, para Miami, que eu comecei a ver que as pessoas investiam nisso, os corretores de lá, corretores de alto nível investiam nisso. Uhum. Comecei a Não, investir. e até porque você pega alguns conteúdos de lá dos Estados Unidos, literalmente, na verdade, quase tudo que produz lá dá vontade de morar lá, né? Mas quando Dá, você vê aquele seriado, por exemplo, Irmãos à Obra, né, e mostra a transformação das casas e tal, aquilo lá vende sozinho. Qualquer casa daquela lá, na hora que você falar, e o preço é tanto, vai ter um monte de gente querendo comprar, por causa que a produção foi muito bem feita, né? E eu acho que você que exatamente. traduziu para o português isso e fez algo ainda melhor, expandiu, e agora até o triplex mais famoso do Brasil está na sua mão. Pensa, que doideira. Umas presepadas que eu arrumo. É Deus, né, que vai abrindo essas portas. Então, assim, e no começo, por eu ser legalista, eu tinha uma dificuldade de entender performance com a graça. Era algo que me parecia conflitante na minha cabeça, porque eu ensinava as pessoas a se treinar, a se capacitar, a confiar em si mesmo, né? E depois que eu entendi que é o seguinte, é como se fosse uma guerra. Eu vou para uma guerra, eu tenho total consciência de que aquela guerra eu já ganhei, já está me entregue, eu já tenho a vitória. Aí por Você isso sai eu vencendo e para treino, vencer, né? por isso eu treino sabendo que eu vou ganhar. Né? Então não é que Amém. eu não treino, não é que eu não faço nada. Eu faço sabendo que já é meu. É diferente a abordagem. Né? Não é que eu fico passivo agora. Eu faço coisas, eu treino, eu me capacito, eu invisto, mas sabendo que já é meu. Né? Então é igual aquele cara, quando ele sabe que ele não vai ganhar, quando ele fala assim, ó, não tem jeito, aquela guerra você já perdeu. O cara nem ele não tem força para segurar a espada, ele não tem força para se capacitar, para se treinar. Então eu consegui somar essas duas coisas e Deus foi apresentando pessoas para mim, porque eu considero que uma das coisas mais importantes que Deus faz na nossa vida é conectar a gente. Eu fui Falei disso conhecendo, hoje cedo. A live de hoje foi com esse tema. Conexões que mudam histórias. Já está no meu IGTV, muda. inclusive, já recebi um monte de testemunhos, inclusive. Em 4 horas já teve gente aí que teve portas abertas só porque entendeu que pessoas são portas. São. Pessoas são portas e Deus foi fazendo conexões. Eu fui criando os vídeos e os vídeos foram aparecendo para pessoas muito específicas, né? Pessoas famosas, pessoas grandes, e Deus foi colocando isso lá e eu acabei fazendo conexão com essa gente e os nossos negócios foram crescendo. A MyBroker, até relatar para todo mundo aí, ela é um modelo de empresa baseado em igreja em célula, tá? A gente copiou mesmo, assim, a gente baseou. É um É, é, modelo é... da videira purinho, né? Não, mas é muito. É assim, para quem está nos ouvindo entender,
São corretores, é como se fossem os membros de uma célula. Aí a gente tem ali 10, 12, 15 corretores, tem um líder, que é o gerente. Aí esse líder, ele multiplica, ele cria, ele vai treinando liderança, ele vai multiplicando liderança, ele multiplica outros gerentes, ele vira diretor, que seria o discipulador. Então ele tem algumas equipes, ele tem 3 equipes. Aí depois que ele é discipulador, que ele é o diretor no caso, né? A gente envia ele, como a gente faz com os nossos pastores, né? Aí a gente envia esse Aham. cara para ser sócio de uma loja da MyBroker. E assim vai crescendo. É um modelo baseado de fato, tá? Isso é aberto, é público, a gente sempre falou. O Ronaldo desenvolveu esse modelo, ele foi baseado em igreja em células, né? Ele foi baseado especificamente, inclusive, na Na videira. videira. E a gente vem crescendo, né? E sempre na graça. Uma coisa que eu gosto de falar para os irmãos, o pastor, é que é o seguinte: tem um versículo que ele é muito forte na minha vida, e eu falo dele nas nossas reuniões gerais, eu falo para as pessoas, falei na Flechas do Reino, que é sobre a fé, né? Fé é a certeza das coisas que eu espero e convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. Então, eu tenho uma convicção e uma certeza muito clara de que a gente vai avançar, de que Deus tem um plano maravilhoso para nós, de que a Amém. gente vai crescer. Eu tenho uma Amém. certeza, uma convicção interna muito clara. E essa convicção, ela não é simplesmente porque eu tive esse insight um dia. Isso está na Bíblia, tá? Eu gosto de falar isso para quem está nos ouvindo, porque é o seguinte: essas promessas, essa convicção de que você pode ser próspero, de que você tem esse direito seu, tá? Jesus conquistou esse direito para você, isso está escrito. Você não precisa ter uma revelação, não precisa de ser uma mensagem, Deus audível falando para você, um Um profeta anjo vindo falar te para você. falar. Não precisa, tá? Pode ser que ele fale. Eu já tive experiência maravilhosa em que eu senti Deus falando diretamente comigo, no meu ouvido. Foi incrível. Só que essa base de fé que os irmãos precisam, ela já está escrita, já está liberado. Ou seja, tudo que está ali, tudo que está de promessa, todas as promessas, né, que estão na Bíblia, são nele, sim, por ele o amém. Todas as Amém. promessas. Então, Todas. tudo que você tomar Todas. posse ali de promessas, em Cristo você tem. Então, você tem terreno para ter Ricardo, fé. só um parêntese disso que você falou, e é importante todo mundo que está nos assistindo ouvir. Duas coisas é importante você que está assistindo, você entender e fazer. Uma, fazer é clicar no aviãozinho e chamar mais pessoas para participar da live. Isso é muito importante. É a forma de você pagar para participar de algo tão rico e precioso como você tem participado aqui. Mas uma coisa que é importantíssimo você entender, e o Ricardo tocou nesse assunto a respeito das promessas, é porque, presta atenção, quem é seletivo somos nós. É nós que ficamos selecionando em quais promessas a gente vai acreditar e quais a gente vai orar por elas. Agora, o Senhor não é seletivo. Ele fez todas as promessas e em todas ele deu para nós o acesso. E da mesma forma que o Ricardo tem um texto marcante para ele, eu tenho um texto também marcante na minha vida, que é Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, não é pelo que você faz, é só pelo que você crê, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Então, a revelação que você tem que ter é a seguinte: a partir do momento que você aplica a fé em Cristo e na justiça de Cristo sobre você, você tem o mesmo acesso que Jesus tem, você tem. Tem. É o mesmo acesso. Jesus tem acesso a todas as promessas, você também tem. Então, Perfeito. o mesmo acesso de Cristo é o acesso que nós temos. Então, quem fica selecionando em qual promessa vai acreditar e vai orar e vai acessar, somos nós, porque da parte de Deus, ele já fez todas as promessas e nos deu acesso a todas elas. E depende apenas de nós crermos e acessarmos, tomarmos posse delas. Né? Exatamente. É importante a gente falar isso, que é o seguinte: essas promessas estão disponíveis para nós. Só que se é promessa de Deus que todo filho tem direito, por exemplo, à prosperidade, né? Versículos de prosperidade são assim, milhares, né? Se é Uhum. uma promessa, por que tem muitos irmãos, e talvez seja uma maioria, que ainda sofre com relação ao dinheiro, que sofre com relação a negócios?
se é promessa para todos. Porque depende justamente disso. É como se tivesse um banquete disponível. Mas nem todo mundo vai lá pegar. Nem É todos vão verdade. lá. Tá lá, tá lá. Não quer dizer, assim, depende de mim ir lá e acessar. Tá de graça, tá disponível. Vai ter gente que vai passar por essa vida e não vai sequer tocar nesse banquete. Né? Uhum. Assim, eu gosto de falar sobre prosperidade. Eu tive que quebrar alguns padrões na minha cabeça. Eu tinha dificuldade com isso. Nunca tendi para um socialismo, mas eu achava o mundo injusto. E, de fato, ele é. O mundo não é um lugar assim. Ele é caído, né? O mundo hoje nosso, falando de seres Está humanos, né? mergulhado no maligno. Então, assim, o mundo é complicado mesmo. Então, eu tinha dificuldade de aceitar prosperidade, tinha dificuldade de aceitar ter dinheiro em abundância para sobrar. Só que quando você não tem dinheiro para sobrar, tem muita gente à nossa volta que precisa de ajuda, que precisa de suporte, que precisa de socorro. Você não precisa você anda 1 quilômetro em Goiânia, você vai achar dezenas de pessoas precisando de dinheiro, precisando de ajuda. Então, assim, você tem, é para isso. O cristão, e todo mundo tem que entender que você tem o dinheiro, você desfruta? Claro. É bom andar de carro bom, conforto, ter uma casona, isso é ótimo e é direito seu, você faz e tá tudo certo. Só que o dinheiro ele é uma ferramenta para abençoar outras pessoas. Abençoar pessoas que precisam e Amém. para abençoar a obra, para avançar o Amém. reino. Né? Então, o dinheiro é para isso. Então, quando o irmão entende que ele tem o dever de prosperar. O Pablo falou um negócio muito legal. Ele falou assim: não, você não tem o direito, você tem o dever de prosperar. Né? Assim, É você não obrigatório. prosperar quando você atrapalha Deus. Você está atrapalhando Deus de te prosperar. Eu gostei da forma que ele É, abordou. E é agora bem deixa eu isso te falar mesmo. um negócio, Ricardo. Vou te falar um negócio seríssimo que Deus falou comigo e eu tenho falado nessas lives que eu tenho feito. E tô aqui, eu falei isso para os irmãos hoje de manhã. Meu tempo não tá caro igual o seu, não, porque suas horas estão muito mais caras que a minha. Mas você sabe, eu tenho gente que me paga para dar consultoria É, e eu gosto de falar isso para precificar as coisas para as pessoas valorizarem. Então, uma empresa que me paga R$ 10.000 por um encontro semanal de 1 hora, ela está me pagando R$ 2.500 por hora. Então, 1 hora dessa aqui que eu estou parando para fazer uma live com você, eu estou investindo R$ 2.500. É assim que eu olho. Eu estou deixando de ganhar e eu estou ofertando na vida de quem está assistindo e eu estou fazendo 3 por dia. Então, literalmente, é como se eu estivesse dando R$ 7.500 de oferta por dia na vida desses que estão nos assistindo. Você, como diz o outro, você põe muitos outros zeros nessa conta aí para ampliar, ter você nessa live aqui também. Agora, é impressionante o que Deus tem me falado, é o seguinte, pouquíssimas pessoas estão dando de fato valor naquilo que estão tendo acesso. Não conseguem valorizar. Não valoriza as promessas de Deus, não valoriza a palavra de Deus e não valoriza as pessoas que têm se levantado para esticá-las, para ampliar a fé que elas têm. E não valorizar, quando você não dá valor, você não recebe, você é não verdade. acessa, você não desfruta. Então eu louvo a Deus e vou falar algo aqui com muito carinho. Né? O Ricardo, ele é um irmão muito precioso e que eu tenho o prazer de estar aí caminhando há anos, mas que é sempre muito humilde para ouvir. Então, várias vezes, ele me perguntou as coisas. Ah, pastor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Isso sem falar quando as tentações do ataque do diabo de achar que virou estrela bate na porta, que daí ele me liga falando, ora por mim. Eu acho engraçadíssimo quando você faz isso. Mas eu quero te falar que eu oro. Quando você faz isso, eu Inclusive, paro tudo orem. que eu estou fazendo e oro mesmo. Inclusive, É para orar de orem, novo? tá? Todo mundo. Então, ó, Amém. vocês tudo aqui, ó. Tem 150 oração aqui, gente. Vocês oram por mim? Amém. Amém. Por mim também. Aleluia. Amém. E aí, quando eu paro para falar com você, algo que para mim é importante é que você para ouvir. E você dá valor naquilo que você está ouvindo. Né? E quando você valoriza o que você está ouvindo, você acessa, você cresce. Né? E eu não tô aqui para dar detalhes de nada, não, mas eu lembro de uma vez, uma circunstância específica, que você precisava entender algo, e eu te chamei lá na minha casa para a gente conversar, e nós passamos 4 horas conversando, e você me deu ouvidos. E foi 4 horas com 80% do tempo eu falando, e você ouvindo. E aí, no outro dia, você já tinha mudado, né, a decisão que você tinha tomado, você Foi. já tinha dado ouvidos para aquilo que eu falei, e isso mudou o rumo, né, da decisão que você tinha tomado. E você está aí hoje. Né? A gente não tem como saber onde você estaria se você não tivesse me dado ouvidos.
Mas uma coisa é fato, dá Exatamente. para ver onde você está hoje depois de ter ouvido. E eu louvo a Deus, porque você valorizou. E o que, que eu tenho para Amém. falar para você que está aqui nos assistindo? Valoriza. Valoriza todas as promessas de Deus para sua vida. Valoriza o fato de você ter acesso à palavra de Deus e poder meditar nela. Valoriza o fato de você poder falar publicamente a fé que você tem, porque em alguns lugares você não pode fazer isso, então você tem que valorizar essa liberdade. Mas valoriza também você poder parar no meio do dia para ouvir uma live dessa, para poder receber o que o Ricardo está falando, o que eu estou aqui te falando, e você crescer, crescer em fé, mas presta atenção para fazer algo, não só para você engordar mentalmente, engordar na fé, sofrer de uma obesidade cerebral e uma obesidade de fé que não tem prática, porque a Bíblia diz que a fé ela é demonstrada pelas obras. Você fala o que você crê, mas depois você tem que ir fazer. E com as obras que nós temos, nós mostramos o tamanho da nossa fé. Então eu estou desafiando você que está aí conectado conosco agora. Mostre a fé que você tem com atitudes de ousadia, de intrepidez, de quem crê que vai viver uma revolução dos seus resultados, e não uma vida medíocre, encostada, esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. É verdade. Ainda sobre aquele versículo que eu falei para os irmãos, vocês lembram de uma história, um versículo bíblico onde Jesus relata que os discípulos estavam no mar e estava acontecendo, né, o navio começou a passar por uns probleminha. Aí quando eles olham lá na frente, vem Jesus caminhando sobre as águas, né? Eu gosto da passagem que a minha filha, a Anne, ela sempre fala dessa passagem, né? Ela fala assim, como que é? E vinha andando sobre as águas e eles acharam que era um fantasma, mas era o Deus. Gasparzinho. Ela fala assim, e eles acharam que era um fantasma, mas era o Deus. Ela fala, era o Deus. Aí Jesus chega e tem toda aquela situação e Pedro fala assim, Senhor Jesus, faz o seguinte, me faz andar sobre as águas, deixa eu pisar aí. Se o Senhor mandar, eu vou em cima da palavra e ele caminha sobre as águas, né? Por que eu estou dizendo isso? Amém. É a base da fé, meus irmãos. A fé, ela tem que estar estruturada em cima de uma base, tem que ter terreno para você pisar. Se Jesus falou, tem terreno, pode pisar sem medo. Talvez você não está vendo, talvez é água, mas pode pisar sem medo. Por que eu falo para vocês lerem muitos versículos sobre prosperidade, sobre o que há de promessa para vocês? Porque quando eu falo isso, você está confiando na palavra que foi dita. Não é qualquer coisa que você pode sair fazendo. Se Jesus não mandou você fazer, se não tem uma palavra de base para você, você vai pisar e você vai afogar. Agora, se tem uma base segura, uma palavra que foi dita por ele, e a Bíblia é toda palavra, tá? Todas as promessas são para vocês. Se tem uma promessa, tem chão para você pisar, mesmo que você não esteja vendo. Então vai, só pisa. Por isso que demanda ousadia. Por isso que demanda, às vezes, intrepidez. O pessoal me pergunta, Ricardo, e dá medo fazer essas coisas? Claro que dá, gente. Eu tenho medo. Só que aí eu continuo por causa da fé. A fé é Amém. agir mesmo, às vezes, com frio na barriga. Tem hora que eu vou fazer os negócios, me Uhum. dá frio na barriga, às vezes passa do frio na barriga, dá dor de barriga. Então é normal essas coisas, né? A gente passa por isso. Só que aí a fé peraí, não, deixa eu calar todas essas vozes. Tem uma base para eu pisar? Tem chão. Jesus falou isso, ele me prometeu isso, isso, isso. Prometeu, então bora. Vamos. Aí eu piso, aí eu vou. E as Amém. coisas vão acontecendo, né? À medida que você avança, que você dá esse passo de fé, é que as coisas vão acontecer. Muitos irmãos esperam, tipo assim, que aconteçam coisas para ele exercitar a fé. A fé, ela vem quando você pisa. Quando você põe, a fé não, Uhum. o milagre, as coisas acontecem quando você pisa. Se Em já fé, tivesse você algo vai. concreto e acontecesse, você não precisava da fé, já É, aconteceu. dá Já folga caiu para dinheiro da sua Deus e faz conta? você mesmo, né? Dá folga para Deus e faz você mesmo, se já está acontecendo. Exato. Então, assim, a fé, ela às vezes ela vai parecer loucura mesmo. Às vezes ela vai parecer loucura, é você ir contra as circunstâncias e contra, às vezes, tudo que você aprendeu durante a vida e arriscar. Amém.
mas o retorno ele é bom. A fé ela é recompensada muito rápido, né? Quando você toma atitude, é claro que tem 10 anos que eu estou nesse mercado. Eu estou experimentando mais das coisas agora, tem uns 2 anos. Mas esse tempo todo foi um tempo de semeadura. Eu fui vendo as coisas acontecendo, eu fui vendo as coisas sendo construídas. Hoje eu estou desfrutando mais, né? Mas é tudo uma questão Uhum. de fase. E foi Amém. o Ricardo, eu giro foi muito sinto, rápido, né? Ricardo, eu sinto uma palavra profética para entregar aqui, não só para você, como para todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho pedido muito para Deus esses dias para ter mais ocasiões para fluir nos dons, né? Para ter mais experiências onde o Senhor me use com palavras de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e visões. E uma percepção que eu sinto no meu espírito, eu quero liberar sobre a sua vida, mas eu quero que cada um que está assistindo creia que é para você também. Eu falei isso na conferência que nós tivemos de pastores, tive a oportunidade de falar na conferência, eu liberei essa palavra e o Senhor está me lembrando dela e reafirmando que é para você, Ricardo, e para cada um que está nessa live. Presta bastante atenção no que Deus vai fazer conosco nesses próximos dias. Deus vai expandir a nossa relevância, a nossa influência, vai nos Amém. colocar diante de mais e mais pessoas. Tudo isso para um propósito. Não é para te promover no quesito de você ganhar fama diante de homens, mas é para que na hora que você abrir a boca para falar, as pessoas parem para te ouvir. E aí eu tenho orado muito por isso, porque em Efésios capítulo 6, Paulo fala para nós nos revestirmos de toda a armadura para resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Mas 3 versículos depois ele fala o propósito disso. Você permanece inabalável e revestido da armadura para que no abrir da sua boca seja revelado o mistério do evangelho, para com intrepidez falar aquilo que não posso guardar para mim, que foi colocado dentro de mim para transbordar. Então eu quero declarar sobre a sua vida, Ricardo, e sobre cada um que está nessa live. Esses são dias onde o Senhor vai colocar cada um de vocês numa posição diante de uma nova audiência, mas com relevância, com autoridade, para que quando você abrir a boca para falar, as pessoas parem para te ouvir. E na medida que eles pararem para te ouvir, você com intrepidez vai fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então eu quero declarar Amém. isso. Esses são dias, e eu lembro que eu falei isso para você uns dias, meses atrás, e você falou, pastor, eu liberei essa palavra sobre sua vida, estava orando por você, e você falou, pastor, hoje à noite a Vanessa sonhou com isso, que Deus ia colocar a gente diante de pessoas influentes e tal, casa certinho com a Foi. palavra que o Senhor me falou. E aí você falou, e hoje eu já recebi um convite para jantar na casa de fulano, que mudou para o meu condomínio, e que Foi. tem milhões de seguidores, e eu saí para caminhar, eu já encontrei com o ciclano, que também tem milhões de seguidores, e eu quero reafirmar, Ricardo, para você e para cada um que está nessa live, não se cale, não tenha vergonha do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então usa a posição que você está, usa a relevância que você tem, usa a influência que Deus deu para falar com ousadia, para que com intrepidez você faça conhecido o mistério do evangelho. Porque você sabe, você mencionou há pouco tempo o Pablo, né? O Pablo, ele é alguém que tem feito isso, ele é alguém que tem com intrepidez falado do evangelho. De vez em quando dá umas cabeçadas de falar umas coisas que causam uma polêmica danada, e com isso acaba crescendo ainda mais, porque chama ainda mais atenção e ganha mais audiência, e mais gente acaba ouvindo a mensagem através da vida dele. Mas eu quero te falar algo, você tem algo para falar, você não pode, eu estou falando para todos que estão nessa live, você não pode guardar para você. Você tem riquezas que estão dentro de você que você tem que compartilhar. E talvez você está aqui nessa live agora, e olha, eu estou falando aqui, eu estou ficando cheio de espírito aqui. Vontade aqui de virar culto aqui e começar a orar em línguas. Mas presta atenção, talvez você está aqui pedindo para que haja uma revolução nos seus resultados financeiros e ponto final. E a única coisa que você tem pensado, para você que está assistindo essa live, é de ganhar mais dinheiro, de crescer suas vendas, de aumentar o tamanho de sua empresa. Mas presta atenção, o que Deus quer que você multiplique nesses dias é a mensagem, é a fé, é a revelação daquilo que você tem acesso em Deus. E na medida que você não se cala e fala disso para pessoas, não tem jeito, é um tipo de semeadura, você vai colher depois. Você vai colher de muitas formas, e uma delas é dinheiro, mas não é o foco, o alvo não é esse, o alvo é tornar conhecida a mensagem.
O alvo é compartilhar o que está queimando no seu coração. É tornar conhecido aquele pelo qual Jesus veio revelar, que é o Deus como Pai. E na medida que você faz isso, Deus vai te levantando, vai te promovendo, vai te abençoando, e você vai desfrutando de tudo que Ele criou por amor a você. E não só isso, sua vida vai ganhando relevância, propósito. Amém. Amém. Estou cheio de Glória a Deus. Eu espírito aqui, já recebo. estou quase parando tudo para orar aqui. Glória a Deus. Como diz o outro, já começar a rodar no mistério. Oh, é benção demais. E eu estava reparando aqui, ó, a gente vai falando e eu leio alguns comentários, né? Tá passando aqui e uma pessoa falou que tem que tomar cuidado, que existe um limite entre querer muito dinheiro e querer prosperidade. Vocês precisam entender, gente. Essas coisas, posição, dinheiro, recursos, isso é tudo ferramenta, ferramenta. Você tem que entender o seguinte, isso tudo é instrumento para você abençoar outras pessoas. O mundo, ele depende de Amém. dinheiro, tá, gente? Infelizmente. Eu acredito que um dia a gente não vai precisar mais disso, mas hoje é necessário, tá? Para você abrir uma igreja, para avançar a obra, para que o evangelho alcance muita gente, é necessário ter influência, é necessário ter dinheiro, recurso financeiro. Então, assim, queira isso para você, para Deus colocar na sua mão. Amém. Porque se ele não colocar, Amém. se não tiver na mão das pessoas que estão nos assistindo, vai estar na mão de alguém. Então, que seja na mão de quem tem um propósito, que seja na mão de quem quer levar a vida, quem quer abençoar, quem quer transformar pessoas. Então, assim, meus irmãos, vocês estão ouvindo, não tenha trava com relação ao dinheiro. Só muda essa chavinha dentro da sua cabeça. Dinheiro é uma ferramenta para você. Ele é seu servo. Você não é servo do dinheiro, tá, gente? Entenda, até o cara que não gosta, que tem aversão a dinheiro e ele é quebrado financeiramente, ele acha que ele não é escravo do dinheiro. Ele é escravo. Se você tá com cheio de boleta aí, se você tá lascado, meu irmão, se você tá endividado sempre, não tem condição de ajudar outras pessoas, o dinheiro ainda tá em cima de você. Ele ainda é seu senhor. Da mesma forma que o cara que é viciado em dinheiro, que tem muito amor a dinheiro, também é servo, você também é, quando você tá quebrado. Então você tem que estar no meio do caminho, onde o dinheiro é seu servo, ele te obedece. Né? Amém. Então, assim... Ricardo, vou até fazer um teatro aqui, uma ilustração do que eu falei domingo. Domingo passado eu tive a oportunidade de tirar oferta no culto, na Videira Bueno, e eu falei algo do que Deus tem falado para mim, né, enchido meu coração para compartilhar, e quero que você que está aí nos assistindo entenda. Eu tenho 2 copos aqui, ó, um menor do que o outro, certo? Cada um desses tem uma capacidade de conter. Aqui cabe 300 ml, aqui cabe 400. O que muita gente tem feito hoje? Pedido para Deus para deixar de ser um copo pequeno e ser um copo cada vez maior. Ou seja, você ser um depósito cada vez maior de riquezas, cada vez mais você ter coisas, ter coisas. Só que a vontade de Deus, e lá em Isaías 55 ele fala disso, que você vai transbordar. Transbordar para a direita, transbordar para a esquerda. Mas quanto maior é o copo, demora mais para ele transbordar. Precisa de mais coisa até que chegue o momento para ele transbordar. Sendo que, na verdade, a vontade de Deus para a sua vida é que você viva transbordando. Só que se você tem feito orações para cada vez ter mais e adiando transbordar, falando o seguinte, porque tem um monte de gente que está assistindo essa live que fica falando isso. Quando eu tiver minha casa própria, aí eu vou poder abençoar outras pessoas. Quando eu sair de tal situação, quando meu salário dobrar, aí eu vou poder ajudar quem está precisando. O que você está pedindo? É para aumentar o tamanho do copo. Você quer cada vez ter mais, para adiar, cada vez vai ficar mais longe você transbordar. Irmãos, eu tenho feito uma oração para Deus todo dia. Senhor, eu quero ser um prato raso. Eu quero ser um pratinho, só um pires. Que a água bate e já cai para os lados. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma cachoeira de favor. Quanto mais cai e mais jorra, quanto mais vem e mais sai, mais o Senhor vai dar, porque não tem como eu ganhar dele, não tem como eu ser mais generoso que ele, não tem como eu querer abençoar mais os outros e amar mais as pessoas do que Deus ama. Mas se eu estou querendo ampliar o tamanho da minha capacidade de acumular, vai demorar mais para eu transbordar. Não, não, não. Queira ser alguém que é um prato raso, para que a água bata e você transborde rápido, em nome de Jesus, e que realmente o coração de todos tenha crescido com essa revelação, né? E você sabe, uma das coisas que eu tenho visto você fazer, Ricardo, e eu sou muito, como diz o outro, eu reparo demais nas coisas.
eu tenho essa característica, né? Eu fico reparando. Eu sou vendedor de mais de 25 anos, mexendo com vendas, estudei demais sobre isso, então definir perfil de cliente, avaliar pequenos sinais até na feição, tudo isso coopera para a venda, né? Então eu fico reparando. Então quando eu te assisto, que eu reparo no Ricardo? Que o Ricardo lá atrás, ele começou a falar de Deus na internet, mas ainda assim, com uma certa limitação para não misturar muitas coisas, porque tem que saber separar, né, o conteúdo, né, profissional e tal. E o que eu tenho percebido que cada dia tem acontecido? Você tem perdido essas travas. E cada vez está mais natural para você falar das coisas do Senhor. E uma coisa que eu quero estimular cada um que está aqui nessa live fazendo é realmente compartilhar. Por quê? Porque eu não tenho dúvida que muito conteúdo que o Ricardo produz, que é mais engraçado, ou que é muito criativo para divulgar um imóvel, ou com uma dica de negócio, de venda, de algo de atuação, tem um índice de compartilhamento enorme. Mas eu fui reparar isso e fui olhar no seu Instagram que aqueles conteúdos que você fala mais sobre o Senhor, sobre a palavra, já não tem o mesmo nível de compartilhamento, de comentário, essas coisas, porque as pessoas são tímidas. Não quer misturar o perfil delas, profissional, com o da fé. Mas presta atenção, você está deixando de transbordar aquilo que, na verdade, pode transformar a vida das pessoas. É lógico. E aí eu quero que você estimule aí um pouco mais as pessoas a fazer isso, Ricardo. Isso eu tenho ficado feliz de ver sua ousadia. Isso forma pessoas esquizofrênicas, né? Você tentar ser duas... Separar as vidas, né? Não dá, não dá. É uma vida só, então não tem como separar isso e nem precisa, tá? Entenda o seguinte, você não precisa ficar fazendo pregações. O pastor, o Rafael, ele, apesar de ser empresário, ele é pastor, tá? Isso é o encargo da vida dele, é o que ele faz. Então, ele faz várias pregações. É porque aí às vezes as pessoas veem isso e falam, não vou ficar pregando no Instagram. Não é pregar. Às vezes uma palavra que você fala, um versículo. É transbordar o que o coração tá cheio. Eu explico o que faz sentido. Simplesmente abençoa a pessoa. Um story de 15 segundos, de 20 segundos, um versículo que vem na sua mente, você acha que pode fazer sentido para alguém, manda ele. Quantas vezes eu parei o carro para fazer assim, tava com um versículo queimando meu coração, falei, vou fazer um TikTok. Aí vou lá e faço um TikTok, dá 100 mil visualizações. Uau! Opa, o iPhone e bateria, né? Aí eu faço um TikTok, aí dá 100, 150 mil visualizações. No meio daquela galera ali, tem cliente? Tem, mas tem muita gente que só estava passando pela minha rede social e foi abençoado. Aí lá na frente, esse cara vai e acaba virando meu cliente também. Né? Então, assim, não tenha preocupação, meus irmãos. Fale do Senhor, fale da sua fé, não tenha medo, não tenha receio. Vai ter gente que vai te criticar? Óbvio que vai. E tá tudo certo. Continua, normal. Normal. Algumas pessoas... Na verdade, o anormal é você não estar sendo perseguido. É isso que é o anormal. Exato. Algumas pessoas vão te rejeitar e outras vão te abraçar. Outras vão fazer muito sentido. Você vai transformar a vida de pessoas com simples stories que você faz, da sua empresa, meu querido. Você que está aí nos assistindo, às vezes sua empresa é de outra coisa. Sua empresa, sei lá, é igual eu, de imóveis. Aí o cliente entra aqui, vem falar comigo, tá me acompanhando nas redes sociais, e o cara se torna filho de Deus, converte. Eu estava vendendo imóvel, o cara... Né? Então é para isso que servem os nossos negócios. É para a gente levar a vida de Deus. Eu lembro que depois que você foi no encontro lá da minha rede, né, reativando os contatos e tudo mais e tal, você chamou para tomar café da manhã, aí eu fui com o Thiago, que era o seu líder de célula na época. Aí você falou o seguinte para mim, e mais uma vez, além de reparar nas coisas, eu tenho boa memória. E você falou um negócio para mim, você falou, pastor, eu tenho que ampliar, eu tenho que falar mais de Deus, eu tenho que levar para dentro da empresa, eu tenho que usar a posição que Deus tem me colocado. A gente está com 300 corretores, na época eram 300, hoje já passou de 700. Então a gente tem que marcar a vida dessas pessoas, a gente não pode fazer só eles ganhar dinheiro, a gente tem que mudar. Aí você falou, vamos fazer uma reunião de oração lá.
e tal. Eu falei, vamos. E aí a gente começou dia 22 de outubro de 2019, lembro como hoje. E aí eu fui lá, a gente fez essa primeira reunião e tá aí, tem os frutos que geraram. Mas tem um monte de gente que tem uma empresa, tem um monte de funcionário, cliente, fornecedor, vizinho, e ninguém nem sabe que ele é crente. Por quê? Porque ele é esquizofrênico, ele quer separar as coisas, ele não mistura religião e negócios. Mas, na verdade, ele está perdendo a oportunidade de marcar vidas. E eu louvo a Deus porque o Ricardo, o Ronaldo, o Leandro, eles sempre abrem empresa para isso, né? E eu quero aqui publicamente voltar a me dispor, viu, Ricardo? Nós paramos com a reunião por falta de tempo, mas a volta Tá a juntar o povo acontecendo. aí que eu vou ir. Tá É, acontecendo. glória a Tem uma Deus, na aleluia. Office na quarta e na terça-feira aqui na Marista. Né? Então me convida qualquer hora dessa que eu vou de novo. Vambora. Vambora demais. É porque a minha da Falando de terça-feira, é convite. porque a minha célula Ah, lá na aldeia também é na terça. Aí quem tá tocando aqui é o entendi. Lucas. O Lucas tá com a célula Entendi. aqui toda terça, tá top. Que bênção, aleluia. Ricardo, falando em convite, quero fazer um convite público aqui na frente de todo mundo para você, porque é o seguinte, aquilo que é bom, o povo quer que repete, né? E esse ano de 2020, você participou da primeira edição do Seminário Empreendedores Radicais 100% online, ministrou, foi uma grande bênção, repercussão maravilhosa, muita gente começou a acreditar, inclusive, que você era pastor. Me Olha mandaram só. mensagem falando, né, libera ele aí para ser pastor e empresário. Vocês ficam querendo que os pastores seja tudo tempo integral, deixa ele ser pastor nas horas vagas. Falei, não, a gente libera ele que não tem esse chamado. O negócio dele é outro. Mas tá tudo certo. Mas eu quero aqui publicamente convidá-lo para estar conosco na nova edição do Seminário Empreendedores Radicais 2022, que vai acontecer dia 6 e 7 de maio. Para você já Bora colocar na sua demais. agenda, para eu poder contar Ó, com você nesse evento. Vai ser com certeza, mais uma vez, uma grande bênção para edificar empresários e vendedores do reino. conte comigo. Tô aqui, é uma Posso pôr honra seu pra mim. nome? Demais, nossa. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Redente. Já que a gente está falando de convite, quero fazer um outro convite também para todo mundo que está online. Duas coisas importantes. Primeiro, continua assistindo. Continua assistindo as lives. Hoje, 18 horas, eu vou estar com a Lília, né, que fatura milhões, que tem centenas de funcionários. Deus tem abençoado ela poderosamente para você ouvir mais testemunhos. E aí eu tenho Davi Passamani, tenho um monte de gente aí que vai estar nas lives junto comigo, né, o pastor Washington de Cuiabá, o pastor Johnny de São Paulo, né, e vários outros empresários que eu tenho convidado e que vão estar comigo nessas lives e que eu creio que vai ser uma grande bênção. Ó, o pastor Amém. Márcio Alves, dos Estados Unidos, está conectado conosco aqui na live também. Se vacilar, como diz o outro, eu convido ele também, porque a agenda dele não está fácil, não. Membro do Conselho Apostólico, supervisor nos Estados Unidos. Mas eu quero uma live com você também, pastor. Mas resumindo, eu quero fazer um convite para vocês, que é o seguinte. Eu estou empenhando, né, o Pablo tem falado, eu acho engraçado demais as alegorias que ele fala, porque ele está empenhando sangue, suor, lágrimas e gordura. Eu acho, eu acho engraçado demais essas Ele é, alegorias. ele é Eu mestre das eu estou alegorias. diminuindo a gordura, não estou tendo tanta gordura para empenhar, não estou querendo abrir mão do meu sangue, porque eu preciso dele. Né? O suor também, depois que eu emagreci, impressionantemente eu parei de suar. E as lágrimas eu tenho chorado só de alegria mesmo diante de Deus. Mas eu estou empenhando muito tempo. E tempo é o que de mais precioso nós temos, É, né? Eu estou empenhando muito tempo para produzir conteúdo. E eu lancei uma plataforma agora que é o Clube do Resultado. E é literalmente o Netflix para empresários e vendedores que estão preocupados em fazer tudo na presença de Deus, debaixo de direção do Espírito e tendo revelação, tanto da parte técnica quanto da espiritual. E eu estou fazendo literalmente quase que preço de custo R$ 16 por mês. É literalmente para ninguém ficar de fora falando que é porque não pode pagar. Então, por favor, estou te pedindo carinhosamente, você que está conectado conosco, entra lá, clubedoresultado.com, para você ver. Lá já tem mais de 200 conteúdos, né, que são armas, ferramentas para você prosperar, para você avançar, para você multiplicar seus negócios na sua profissão, dentro da corretagem, das vendas, do empreendedorismo, mas servindo a Deus, conciliando a vida espiritual e profissional. E uma outra coisa é que lá também no site clubedoresultado.com está rolando um sorteio. Você se cadastra, você vai concorrer, são quase R$ 40.000 que está sendo sorteado lá. Compensa você participar, aí você vê mais coisas lá. Mas já caminhando para o final, quero abrir aqui para o Ricardo
a oportunidade das suas considerações finais, como diz o pastor Luiz, e deixando aí uma marca, falando agora do que está por vir. Fala aí o que está por vir, o que está no seu coração, Ricardo, o que você crê que Deus vai fazer por esses dias na sua vida e na vida de todos esses que estão aqui assistindo conosco. Tá, deixa eu falar para vocês. Uns 2 anos atrás, antes da pandemia, o pastor, a igreja inteira estava num ano que a promessa é que ia ser uma colheita extraordinária. Seria assim o ano 5 mais. em 1, Você 5 lembra? em 1, 10 em 2. Você lembra que ia ser assim um crescimento explosivo extraordinário. Aí, e eu falei muito isso nas minhas redes sociais, eu falei isso para os nossos corretores, eu reuni as pessoas e eu falava disso, e eu estava com aquela convicção muito forte no meu coração. Aí começa o ano, pum, pandemia. Eu falei, caramba, será? Como assim? No primeiro momento, eu choquei, né? Eu fiquei travado. Eu pensei, não, ferrou, né? E aquele, eu acreditei tanto, eu cheguei a questionar, tá? Eu questionei, eu falei, nossa, mas eu acreditei, eu tinha certeza, eu tinha convicção de que era uma promessa para a gente crescer assim muitos anos em 1 ano, em 2 anos. E aconteceu. Apesar Uau. de pandemia, a pandemia ela acelerou. Claro, ela foi ruim, é uma praga, eu odeio pandemia, tá? Mas assim, para muita gente que soube aproveitar esse momento, ela foi um trampolim, que não tinha outra forma de eu conseguir. Se não fosse isso, não tinha outra forma de conseguir. Então, assim, a nossa empresa, ela dobrou de tamanho de 2019 para 2020, 2020 para 2021, ela dobrou Dobrou de novo. dobrou de novo. E agora, nesse ano, o que nós estamos falando? Que é o ano da aceleração, né? O ano de 2022. E eu vou te falar, gente, você que está me ouvindo aí, é um ano que quando você olha para o que está à nossa frente, é turbulento, tá? Porque você tem política, você tem um monte de coisa que vai acontecer, então Uhum. você já fica assim. Mas acredite, apesar das circunstâncias, foi bom porque Deus me ensinou que quando Ele fala, a coisa vai acontecer, né? Então, realmente haveria Amém. multiplicação. Então, contra, às vezes, o que você está vendo, meu irmão, a fé é certeza das coisas que você espera. Então, estou falando para vocês aqui com convicção. Esse é um ano de aceleração. Por quê? Porque Deus tem pressa. Amém. Deus tem Amém. pressa. Ele precisa Isso mesmo, eu fazer as creio coisas. nisso. Ele vai fazer as coisas rápido. A volta, ela está se aproximando. Está cada dia mais acelerado os processos. E para que isso aconteça, ele vai Amém. acelerar tudo. Ele vai acelerar, Isso mesmo. às vezes, o posicionamento das pessoas. Você, empresário, você que está nos seguindo aqui, ele vai aumentar seu alcance. Ele vai aumentar a Amém. questão Eu creio financeira, nisso. mas não é para te dar mais conforto. Você vai desfrutar disso, vai ser bom. Só que não é para isso, é porque ele tem urgência, ele precisa expandir. Então, assim, nós Amém. estamos no meio do olho desse furacão, né? Mas o bom é que a gente sabe que é o papai que está conduzindo. E ele tem coisas Amém. grandes para nós. E vai ser rápido, gente. Amém. Então, vocês se Amém. posicionam aí, bora para cima. Aleluia. Amém. Eu falei isso domingo no culto, eu quero encerrar falando essa experiência, vamos colocar assim. Eu falei domingo no culto que eu estava na situação do escritório e peguei uma calculadora para usar. Faz tempo que eu não usava calculadora, porque normalmente a gente está usando no celular. E aí eu peguei uma calculadora na mesa para usar, só que ela estava com a bateria fraca. Vocês têm Xing Ling, não dura nada. E aí eu digitei lá a conta que eu queria fazer, mas na hora que eu dei o igual, saiu assim outro número, nada a ver. Né? Aquela coisa assim, encheu a tela de número. Em vez de dar, por exemplo, 10 vezes 10 e dar lá 100, deu assim, milhões. Deu um número assim totalmente desproporcional. E é por causa do mau contato na calculadora lá, a bateria acabando. Mas nessa hora foi onde Deus falou isso. Tem uma hora que o resultado, a conta não bate. Porque você planta um tanto e colhe o outro tanto, é o garantido. Mas tem hora que a conta dá errado, a conta não bate. Que ela perde o parâmetro, que a coisa multiplica muito mais do que você jamais foi capaz de imaginar. E eu quero liberar essa palavra sobre cada um de vocês. Chegou o tempo Amém. de Deus embaralhar o resultado aí e de dar um resultado que você nunca, nunca, nunca poderia imaginar que seria possível. Chegou um tempo de Deus revolucionar seus resultados. Chegou um tempo de Deus te levantar numa velocidade que você nunca imaginou que aconteceria. Eu olho para José, eu vejo ele na masmorra,
no mais profundo lugar que alguém podia ficar, no esgoto da penitenciária, e a Bíblia diz que o fizeram sair a toda pressa da masmorra. Ele barbeou, tomou um banho, mudou de roupa, chegou diante do faraó. 5 minutos de conversa, ele já era o governador do Egito, sentado no trono, só perdia para o faraó. Eu quero declarar que é isso que vai acontecer nas nossas vidas nesses dias. O Senhor vai multiplicar. Ele vai multiplicar numa velocidade, ele vai embaralhar o resultado e você vai ver uma revolução na sua vida. Então, você que estava terminando 2021 desanimado, mais um ano, que canseira, que luta que foi, o que vai ser, que venha 2022 logo, porque eu não aguento mais 2021. Está repreendida essas palavras, porque sabe o que acontece? Falta uma semana e meia ainda, dá tempo demais de Deus mudar a sua história. Tem muito tempo ainda para coisas extraordinárias acontecer na sua vida. E acredite, 2021 ainda dá tempo de Deus revolucionar, e 2022 vai ganhar de lavada, e 2023 ainda melhor, porque é assim que Deus quer que você viva uma vida em franco crescimento, em expansão, multiplicação e apropriando de tudo que Ele tem para você. Então eu quero agradecer, Ricardo, por esse tempo precioso que você investiu aqui conosco, agradecer os irmãos que estiveram conectados e lembrar você. Valoriza. Se você jogar fora isso, você é louco. Louco. Você está desvalorizando. É uma tolice sem tamanho, como diz o outro. Valoriza. Valoriza essas lives, valoriza esse conhecimento que está sendo passado, valoriza a oportunidade de participar dessas coisas. Falei do Clube do Resultado para você, que é o Netflix para empresário e vendedor cristão. R$16 por mês é só agora, essa semana. Depois disso vai ser assim várias vezes mais que isso, porque só lá dentro tem uma das minhas mentorias que eu cobrei R$2.000 nela. Não faz sentido você pagar R$16 para ter acesso a um negócio tão precioso desse. Então corre lá, clubedoresultado.com. Você vai ver a plataforma, literalmente é o Netflix purinho, aprimorado. Só que em vez de ter um monte de bobagem que só toma o seu tempo, vai ser conteúdo que vai te instruir, te capacitar. Tá top, né? E só um detalhe, só uma palavra de revelação aqui para todos. Todo mundo responde errado a mesma pergunta quando eu faço. O que foi que Salomão pediu para Deus mesmo? Todo mundo responde a mesma coisa, sabedoria, mas não foi. A Bíblia diz que ele pediu duas coisas, não foi só sabedoria, ele pediu sabedoria e conhecimento. Sabedoria é extraordinária, sobrenatural e Deus dá. Mas o conhecimento te habilita a gerir aquilo que a sabedoria conquista. Então você tem que investir em adquirir conhecimento. Porque não adianta você ter sabedoria, conquistar e sem conhecimento você perde. Então você fazer uma assinatura do Clube do Resultado, pagar R$16 por mês, você entrar no método do Ricardo e aprender com ele, tudo isso você está adquirindo conhecimento que vai ajudar você a administrar aquilo que a sabedoria conquistou. Então não lide com isso como sendo algo opcional, mas sim como um estilo de vida, alguém que vive adquirindo conhecimento para administrar aquilo que a sabedoria conquistou. Estou esperando vocês lá no clubedoresultado.com e estou esperando o Ricardão para muitos churrascos que nós vamos fazer juntos também. Na minha casa e na sua. O último foi na minha, então agora eu estou com crédito contigo, para o próximo tem que ser na sua casa. Tamo junto, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz, queridos. 18 horas estou de volta com a Lília. A live vai ficar gravada, compartilha com a geral. Daqui 30 segundos já está salvo no meu Instagram, Rafael Almeida Play. Se você não me segue ainda, por favor, é pecado para a morte não me seguir. Vai cair os dois dentes da frente se você não me seguir. Faça isso agora. E se você, por acaso, me segue, não segue o Ricardo, também faça isso agora. Tamo junto, fica na paz. Obrigado, Ricardo. Valeu, pastor. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.